Fala pessoal, Seiti Kono por aqui, é uma grande honra poder estar com vocês em mais um conteúdo e nesse dia eu quero falar sobre algo que eu tenho escutado tantas pessoas me perguntando ao longo da trajetória. Seiti, como é que eu posso construir o meu ministério? Eu sei que tem muitos jovens, principalmente, que eles estão apaixonados por Jesus, eles tiveram um encontro com o Senhor e eles têm agora um novo nível de revelação e por isso eles querem construir o ministério. E é importante você já entender que não é porque você encontrou Jesus que necessariamente o seu ministério foi realizado. São coisas distintas que nós temos que aprender a trabalhar ao longo da trajetória. E eu quero então compartilhar a luz da palavra, mas também um pouquinho das minhas próprias experiências, aquilo que tem dado certo como princípios para a construção ministerial. E hoje, se eu puder dar um título, eu quero falar sobre 5 Ds, então letra D, 5 Ds, que me ajudaram a construir o ministério. E eu quero então fundamentar isso na palavra do Senhor, na história de um homem chamado Moisés, que ele começa a sua trajetória e ele constrói um ministério. Você sabe disso e eu já quero ler aquilo que está em Êxodo capítulo 3, versículo 4. Aqui, Êxodo 3, 4, é o momento que Deus chama Moisés para dentro do ministério. Você sabe da trajetória, toda a vivência dele, a fuga dele, e ele estava ali num limbo. É o momento que o ministério começa. Êxodo 3:4, a Bíblia diz: quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar aquela sarça, Deus do meio da sarça o chamou. Então aqui é um chamado do Senhor. O ministério é um chamado. E aí ele vai dizer: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. O primeiro D para a construção ministerial, e eu diria que isso aqui é tão subestimado, mas na verdade é tão importante para nós, e nós vemos na vida de Moisés, é o D de disponibilidade. A primeira coisa, Seiti, eu quero construir um ministério, eu quero viver o chamado do Senhor. O que eu preciso? A primeira coisa que eu já digo para você é disponibilidade. Disponibilidade é a porta de entrada. Disponibilidade é que te posiciona para você viver uma nova temporada com o Senhor. E é engraçado porque eu arrisco dizer que o Senhor ele procura mais disponibilidade do que talento. Eu conheço tantas pessoas que têm um talento absurdo, que têm uma forma de construir as coisas de uma estratégia astronômica e não conseguem viver aquilo que homens que têm disponibilidade conseguem viver. Então a minha dica para você, número 1, primeiro D, se você deseja viver o ministério, construir o ministério, seja disponível. Se coloque à disposição. Do que? Aí é que entra o ponto, porque disponibilidade não tem lugar, não tem hora e não tem tamanho. A disponibilidade é você dizer: eu estou em prol daquilo que nós estamos construindo aqui. E isso é engraçado, porque tem muitas pessoas que elas querem construir um ministério em cima do potencial máximo. Grava isso daqui. As pessoas querem construir o ministério em cima do potencial máximo. Então, ou seja, de repente um jovem está lá na igreja e recebe uma palavra profética: você é um pregador das nações. Glória a Deus que você é um pregador das nações e que Deus te use, mas deixa eu te explicar, ninguém começa uma construção ministerial sendo um pregador das nações. E aí eu tenho visto algumas pessoas que, por ter uma palavra, você vai ser um pastor, você vai ser um grande empresário, você vai ser um pregador das nações, você vai ser um profeta. Tá, a pessoa ela se apega tanto a isso que a disponibilidade dela é segmentada somente em coisas que naturalmente ela acha que dá certo. Então, eu só vou ser disponível se me chamarem para pregar. Se for para limpar a igreja eu não vou, se for aqui para servir em um ministério que para mim não tem tanta relevância, eu não vou, se for aqui para ajudar uma pessoa que já está na trajetória, eu não vou. E aí eu tô vendo que a pessoa não entendeu o segredo. Hoje eu não vivo muita coisa, eu sei que Deus tem muita coisa ainda para eu viver que eu não vivo, mas o pouco que eu tô vivendo, eu posso dizer: tudo isso começou com o primeiro D, disponibilidade. É só se colocar à disposição do que? O que der e vier. Isso eu aprendi muito com meu pai, aprendo tanto isso com o meu pastor Teófilo Hayashi, e ele fala uma coisa: se você quer crescer no ministério, se coloque à disposição para servir a unção de alguém que já está vivendo o que você quer viver.
Então vai lá e serve. Não, eu não sirvo café, eu não vou passar pano, eu não vou arrumar cadeira. Isso aí não é pra mim. Aí é que você já tá entendendo errado, porque a disponibilidade é o primeiro degrau para a construção do ministério. Eu vejo grandes homens de Deus hoje que estão construindo o ministério, todos eles começaram com algo: disponibilidade. Se coloca à disposição. Esteja dentro da sala. O que precisa, qualquer coisa, eu tô. Até porque, preste atenção nisso aqui, a disponibilidade do seu coração mostra aquilo que está dentro do seu coração. Se você só se coloca à disposição para grandes coisas, para coisas que você aparece, peraí. Então você não está querendo construir ministério, você está querendo construir seu nome. Agora, quando eu me coloco à disposição para fazer qualquer coisa, isso mostra que o meu coração é para servir a Deus, amar pessoas. Então, o primeiro degrau para a construção, disponibilidade. Eu estou te dando uma dica do que eu faço. Acha um jeito para servir. Se coloca à disposição. Entra lá, vai lá. Tá bom, o que precisa aqui agora? Onde você precisa de mim? O que você tem? Meu pai me ensinava isso desde sempre, que o primeiro passo ministerial dele, quando ele tinha 15 anos de idade e ele se converteu com 14, ele falou que ele chegou na igreja e ele falou assim: pastor, eu não quero pedir nada, eu só quero uma oportunidade de servir naquilo que o pastor mais precisa hoje. O que o pastor mais precisa hoje? E aí na época o pastor virou para ele e falou assim: eu preciso de alguém que limpa banheiro. E ele falou: então a partir de hoje esse é o meu ministério. Porque a disponibilidade abre portas. Hoje eu olho, depois de 40 anos de ministério pastoral que meu pai tem, uma igreja sólida com muitos líderes formados, aí você fala: de onde isso veio? Então onde você está, já anota isso, disponibilidade. Segundo passo importante para a construção ministerial está em Êxodo 3:11. Mas Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? O que Moisés está fazendo aqui? Deus, quem sou eu? Tipo, o que eu tenho de capacidade? Como é que eu posso fazer uma coisa nessa proporção? Aí Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse mesmo monte. Segundo D da construção ministerial é algo chamado dependência. Quer construir ministério? Aprenda a viver em dependência. Aqui eu já vou te dar uma lapada com muito amor, tá? Porque pensa em algo que as pessoas não querem hoje, é depender. É ou não é verdade? Ninguém gosta de ficar dependendo de ninguém, de nada. E tudo que é dependência, hoje o mundo prega independência. Seja independente, você responde para você mesmo, você que manda. Agora, quando nós olhamos para o ministério, tem uma coisa bem interessante. O Senhor vai nos ensinar que só existe uma maneira de nós construirmos um ministério. Quando nós aprendemos a depender totalmente do Senhor. Moisés, ele chega e ele fala: Senhor, quem sou eu para fazer isso? Aí Deus vira e fala: você não é ninguém mesmo. A única coisa que você tem que aprender é: dependa de mim. Eu que estou te enviando. Eu que vou te capacitar. Eu que vou te posicionar. Agora, quando eu me coloco em dependência, o Senhor começa a trazer crescimento ministerial. Agora, vamos falar um pouquinho sobre dependência na prática. Será que de verdade eu e você estamos dependendo do Senhor? Será que de verdade nós estamos colocando totalmente a nossa vida, o nosso tempo, o nosso tesouro, os nossos talentos à disposição do Senhor? Sabe uma coisa que você precisa entender de verdade isso aqui? Você tem que olhar para a vida e falar assim: cara, eu só tenho uma vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas de vez em quando eu penso nisso. Eu só tenho uma vida, eu não tenho duas. A gente não acredita nisso, tá? Só para você entender. É uma vida. Quando eu só tenho uma vida, eu te pergunto: você acredita tanto no que Deus tem para você, de tal forma que você coloca na mesa a sua vida para dedicar em algo que você ainda não viu? Ministérios bem construídos, pessoas que conseguem construir um ministério relevante, todos eles passaram por um teste. Sabe qual é esse teste? É o teste de você colocar a sua vida na mesa como uma aposta. Eu dependo do Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, meus recursos, meu tempo, a minha vida, a minha família está totalmente na dependência do Senhor.
Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que me esforçar, mas tudo isso eu tenho que chegar no final do dia, colocar na mesa e falar assim, Senhor, eu dependo do Senhor. Será que hoje você constrói a sua vida na dependência total do Senhor ou será que hoje você constrói a sua vida na sua autossuficiência? Porque tem muita gente que é isso. O cara, ele fala, eu dependo do Senhor. Mas na verdade, quando você olha por trás, a vida inteira do cara, ele construiu como? Naquilo que ele é, no meu talento. Então eu me viro, eu construo, é minha empresa, a minha maneira de pensar, a minha maneira de liderar. E o Senhor está falando, até quando isso? Quando é que você vai viver um lugar de dependência? Número 3, Êxodo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na sua mão? Um cajado, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-o no chão. Moisés jogou no chão e ele se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta transformou de novo em um cajado. Terceiro D importante para a construção ministerial é algo chamado disposição. Então preste atenção, eu quero aqui diferenciar. Disponibilidade é você se colocar na brecha, você falar assim, pode me usar, eu estou disponível. Agora, a disposição que eu quero trazer, a ênfase é o quê? É você se dedicar. É você trabalhar de verdade. É você ser disposto. Vamos fazer acontecer. E Deus vira para Moisés e fala, tudo bem, eu vou libertar o povo através de você. O que você tem na mão? Ele falou, Deus, eu só tenho um cajado. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho um exército, eu não tenho uma estratégia, eu não tenho nada. Eu só tenho um cajado. Aí Deus vira e fala assim, será que você consegue entregar tudo que você tem? Joga o cajado no chão. E ali foi um sinal de que a disposição de fazer a coisa acontecer, Deus estava honrando. Então por isso eu falo para você, quer construir um ministério? Seja disposto. Disposto. Trabalha de verdade. Pelo amor de Deus, cara, não é possível que você vai trabalhar mais pro mundo do que para Deus. E eu tô vendo gente que fala, eu quero um ministério, mas o cara é preguiçoso, o cara dorme muito, o cara não faz a coisa acontecer, não tem a dedicação. E assim, eu tenho vou falar a verdade, eu tenho um trauma, porque eu nasci dentro da igreja já sendo filho de pastor. E durante muito tempo da minha vida, eu vi algo acontecendo. Pessoas dizendo assim, quando você for contratar alguém, contrate qualquer pessoa menos pessoas da igreja. Por quê? Porque esses caras não entregam, não têm qualidade, não fazem direito. E eu tô olhando e falando, cara, isso é muito errado. Como é que pode nós estarmos construindo algo pro Senhor, no nome do Senhor, e nós não termos a disposição? Faz a coisa acontecer. Pega isso, seja apaixonado, vidrado, apaixonado pela missão que Deus colocou na sua mão. Acorda todo dia e fala, vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Você não vai construir um ministério fofamente. Você não vai construir um ministério, vamos testando aqui, um pouquinho de cada vez. É all in, ou é tudo ou é nada. Se você não entra com tudo, você não consegue. Até porque o mundo vai oferecer uma competição injusta. Então quando eu estou olhando para o ministério, tem um elemento, disposição, te posiciona para uma construção ministerial. Quarto D, Êxodo 4, versículo 12. Agora vá e eu estarei com você, ensinando-lhe o que você deve dizer. Chega um momento que Deus vira e fala, Moisés, parabéns, você foi aprovado em vários Ds até agora. E o quarto D é direção. Vá para onde eu vou te mostrar. E eu estarei com você, ensinando-lhe o que você deve dizer e fazer. Então, a quarta coisa, você deseja construir um ministério? Eu acredito no ministério que Deus tem para você. Eu de verdade acredito que Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Mas tem um elemento. Aprenda a viver debaixo da direção do Senhor. E isso daqui é tão forte. Por quê? Porque a direção, muitas vezes você pode ter a inclinação no coração de cumprir o ministério, mas a direção que você está trabalhando é totalmente oposta. Então nós temos que aprender constantemente a viver debaixo da direção. E o elemento surpresa em direção é esse. As direções de Deus nem sempre fazem sentido. Tem muitos momentos que você vai olhar e Deus está mandando, você está falando, cara, a conta não fecha.
Eu tô tentando prever a curva e eu tô falando, cara, esse caminho não tem lógica. Mas a palavra de Deus foi, vá. A palavra de Deus para você pode ser, transiciona. A palavra de Deus para você pode ser, pare, mude. Eu não sei, mas nós temos que estar constantemente conectados na direção do Senhor. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Muitas vezes nós estamos a uma conexão do nosso destino profético. Muitas vezes nós estamos a uma porta do nosso ministério. E a palavra de Deus vai ser, vá. E você está lá relutando, não, eu vou perder tanta coisa, eu não sei como vai ser a minha vida, eu vou morrer. Se o Senhor está mandando, você tem que entender, Ele vai ser fiel. Então as direções precisam ser claras. E sobre direção, você tem que entender uma coisa. A nossa briga interna sempre vai ser viver por propósito ou viver por oportunidades. Sabe o que mais mata a direção de Deus? Não é diabo, é oportunidade. É quando você começa a olhar e você fala, cara, tem uma oportunidade surgindo. Eu vou ganhar mais, eu vou ter mais acessos, eu vou ter mais influência. E Deus está falando, isso tudo poderia ser verdade humanamente, naturalmente, mas a palavra de Deus e a direção de Deus através da palavra dele é o que vai trazer sentido para dentro do nosso ministério. Quais são as direções que Deus tem dado para você hoje? Sente que luta, não tem nada a ver para você. O nosso papel não é entender o que Deus está fazendo. Nosso papel é obedecer o que Deus está mandando. E nós temos que viver debaixo da direção. Quinto e último D para construção ministerial está lá em Deuteronômio 34, que é a morte de Moisés. Moisés tinha 120 anos de idade quando ele morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham enfraquecido. Os israelitas prantearam Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até se cumprirem os dias de pranto e luto pela sua morte. Josué, filho de Num, estava cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Assim os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Quinto e último D para construção ministerial, e por favor grave isso daqui. É um D chamado duração. Duração ou durabilidade. Quando nós estamos construindo um ministério, ministérios saudáveis, eles possuem um elemento chamado duração. O que isso quer dizer? Algumas coisas. Primeiro, aprenda a construir algo que vai ser blindado contra as armadilhas do tempo. Não queira você ser um cara que começou o ministério super bem e não conseguiu terminar. Ministérios de verdade, eles possuem durabilidade. Então você precisa construir algo a longo prazo. Fica olhando quais são as coisas que podem me derrubar nessa trajetória. Onde é que eu vou estar daqui 50 anos? O que eu vou ter alcançado daqui 50 anos? O que eu preciso fazer hoje que me posiciona para ter 50 anos de ministério? 120 anos, Moisés ele morre e ainda ele estava no vigor. Ou seja, ele construiu algo que tinha durabilidade, duração. Deixa eu te explicar isso. Aprenda a construir algo a longo prazo. Pelo amor de Deus, para de ser emocionado. Não seja emocionado. Eu vejo pessoas hoje jovens, apaixonados por Jesus, emocionados. Cara, eu quero as nações agora e vamos virar o mundo. Tudo bem, cara, eu vou te respeitar por isso, porque eu também fui assim. Mas deixa eu te explicar. Começa a pedir ao Senhor sabedoria para você olhar hoje elementos que hoje não fazem sentido, mas vão fazer sentido a longo prazo. Não, eu quero fazer. E aí às vezes o Senhor vai falar para você, não, senta e aprende. Não, mas eu quero fazer. Mas aprender te posiciona a ter duração. Não, eu quero viajar, eu quero ir para as nações. Tudo bem, eu sei que você quer ir para as nações, glória a Deus por isso, mas antes disso, seja discipulado. Não, onde se viu? Eu vou ficar sentado aqui sendo discipulado. Exatamente, é o momento que você está plantando. É a mesma coisa quando você tinha raiva de ir para a escola. Senta lá, aprende a ler, aí aprende as formas geométricas, aí você vai aprender letra, aí você aprendeu a juntar uma letra com a outra, aí você forma uma palavra, aí você forma uma frase. Cada etapa é importante para longo prazo. Não queira pular etapas. Não queira você, nossa, eu quero algo sobrenatural. Deixa eu falar uma coisa, muitas pessoas falam isso e eu vou concordar. Não queira você ter um potencial máximo de ministério antes dos 30.
Não queira você. Nem Jesus fez isso. Por quê? Porque até os 30, seja formado, seja discipulado, seja tratado, seja trabalhado, construa fundamento, construa história, tenha testemunho, porque todas essas coisas estão construindo um ministério que tem duração. A minha oração é que você não simplesmente comece bem o ministério, mas a minha oração é que você termine muito bem o ministério. Quando nós estamos olhando para a construção ministerial, tem coisas que são cruciais e eu quero então deixar isso com você. Esses 5 Ds que são cruciais para você ter um ministério saudável no Senhor Jesus. Espero ter te ajudado e se você sabe de alguém que precisa desse conteúdo, envia para essa pessoa, deixa o seu like, que Deus te abençoe e nós nos vemos na próxima.